Em 2007, Pep Guardiola não era nada além de um treinador das categorias de base. Ele nunca havia comandado uma equipe principal antes, mas apenas um ano depois, recebeu a chance de ser técnico do Barcelona e, em apenas uma temporada, transformou o clube em possivelmente o maior time de futebol de todos os tempos. Em seus 4 anos no comando, ele quebrou recorde após recorde, criou um estilo de jogo que mudou o futebol para sempre, transformou um garoto argentino no maior jogador da história. Mas como isso foi possível? Como um treinador sem experiência virou o Barcelona, que vivia em crise em uma máquina imparável? Esta é a história de como o Barcelona de Pep Guardiola se tornou o maior time de futebol de todos os tempos e destruiu todos em seu caminho. A jornada de Pep com o Barcelona como treinador começou oficialmente em 2008. Mas a relação com o clube vem de muito antes. Para entender essa história, precisamos voltar ao começo. No dia 18 de janeiro de 1971, nasceu na Catalunha José Pep Guardiola. Aos 13 anos, ele entrou para La Masia, a famosa base do Barcelona, onde rapidamente foi reconhecido por sua inteligência e visão de jogo. Pep subiu pelas categorias do clube atuando como meio-campista central. Ele não era o mais rápido nem o mais forte fisicamente, mas tinha algo raro. Compreendia o jogo melhor do que qualquer outro. Essa característica o destacaria ao longo de toda a sua carreira. Em 1990, ele foi finalmente promovido ao time principal pelo próprio Johan Cruyff, que viria a se tornar uma das maiores influências de sua vida, tanto como jogador quanto futuramente como treinador. Sob o comando de Cruyff, Guardiola se tornou peça-chave do lendário Dream Team do Barcelona, ao lado de jogadores como Stoichkov, Laudrup e Koeman. Esse time conquistou a primeira Champions League da história do clube em 1992 e ganhou 4 títulos consecutivos da La Liga entre 1991 e 1994. Em 1997, Guardiola se tornou capitão do Barcelona, cargo que manteve até sua saída em 2001. Depois disso, continuou sua carreira como jogador passando por clubes como Brescia e Roma, na Itália, depois pelo Al Ahly, no Catar, e por fim pelo Dorados do México, onde encerrou sua carreira. Sua galeria de títulos como jogador incluía 6 títulos da La Liga, 2 Copas do Rei, uma Champions League. Em 2007, Guardiola deu seus primeiros passos como treinador. O presidente do Barcelona na época, Joan Laporta, junto com o diretor de futebol Txiki Begiristain, buscavam um novo nome para comandar o Barcelona B. Apesar de Pep nunca ter sido treinador antes, sua profunda compreensão da filosofia do clube, sua inteligência em campo e sua liderança natural impressionaram a diretoria. Mesmo tendo deixado o clube há mais de uma década, Guardiola sempre permaneceu próximo do Barcelona, estudando métodos de treino e desenvolvendo sua visão de jogo. Ele tinha um objetivo claro: resgatar um estilo de posse de bola intenso, fiel ao DNA do Barcelona. Assim, em 2007, Pep Guardiola foi anunciado como treinador do Barcelona B, e sua estreia não poderia ter sido melhor. O time, que disputava a 4ª divisão da Espanha, teve uma enorme evolução, conquistou o título da Liga e garantiu o acesso à 3ª divisão. Enquanto Pep fazia história no Barcelona B, o time principal vivia um período conturbado sob o comando de Frank Rijkaard. Na temporada 2007-08, o clube terminou apenas em 3º lugar na La Liga e foi eliminado nas semifinais da Champions League e da Copa do Rei. Foi uma temporada considerada um verdadeiro pesadelo na Catalunha, deixando claro que mudanças profundas eram necessárias. A diretoria começou então a procurar um novo treinador para devolver o Barcelona à glória. Naquele momento, o favorito era José Mourinho, que havia conquistado a Champions League com o Porto e vencido a Premier League com o Chelsea após 50 anos. Ele era o treinador mais desejado do mundo naquele momento. O acordo com Mourinho esteve muito perto de ser fechado. Mas foi então que Johan Cruyff interveio. Cruyff convenceu a diretoria a apostar em Pep Guardiola, acreditando que seu histórico no clube e seu excelente trabalho no Barcelona B o tornavam o candidato ideal. Ele viu algo em Guardiola que poucos conseguiam enxergar. Um treinador jovem, ainda sem provas, mas com potencial gigantesco. A diretoria ouviu Cruyff e escolheu Pep Guardiola em vez de Mourinho. Essa decisão se tornaria uma das maiores da história do clube.
mas também marcaria o início de uma rivalidade histórica entre Guardiola e Mourinho, que se intensificaria nos anos seguintes. Pep Guardiola assumiu o Barcelona na temporada 2008 com um único objetivo: levar o clube de volta à glória, e ele estava pronto para mudar tudo. Apesar dos resultados ruins da temporada anterior, aquele não era um elenco fraco. Poucos anos antes, o clube havia vencido a Champions League com o Ronaldinho como estrela principal. O elenco contava com nomes como Messi, Henry, Xavi, Iniesta e Puyol. Talento nunca foi o problema. O que faltava era direção. E Pep começou com decisões ousadas e pesadas. Ele reformulou profundamente o elenco e dispensou jogadores experientes como Ronaldinho, Deco e outros, temendo que o estilo de vida festivo deles tivesse influência negativa sobre os jovens. Ao mesmo tempo, fez contratações fundamentais como Daniel Alves, Gerard Piqué. Essas mudanças marcaram o início de uma transformação completa. Enquanto promovia jovens talentos como Sérgio Busquets e Pedro ao time principal, Pep Guardiola já sabia desde muito cedo que aquela equipe seria construída em torno de Lionel Messi. Messi já era um dos melhores jogadores do elenco, mas ainda não havia alcançado o posto de melhor jogador do mundo. Esse título havia ficado com Cristiano Ronaldo, que venceu a Bola de Ouro atuando pelo Manchester United na temporada anterior. Apesar de todas essas mudanças, o início do novo Barcelona na La Liga foi instável. A equipe perdeu por 1-0 para o Numancia e depois empatou em 1-1 com o Racing Santander. Mas as coisas mudaram rapidamente. O Barcelona engatou uma impressionante sequência invicta de mais de 20 jogos, provando a todos os céticos que Guardiola realmente tinha o que era necessário para levar o clube de volta à glória. Com o elenco começando a encaixar perfeitamente, o Barcelona avançava com força total na Liga. Em pouco tempo, assumiu a liderança da La Liga com 4 pontos de vantagem, chegando ao El Clásico decisivo, que praticamente definiria o título. E ali, o time de Pep simplesmente atropelou o Real Madrid por 6-2, abrindo 7 pontos de vantagem na liderança. Uma semana depois, o Barcelona confirmou matematicamente o título, vencendo sua primeira La Liga desde 2006. O time de Guardiola jogava um futebol que parecia invisível aos olhos de quem assistia. Trocas rápidas de passes no meio-campo, movimentações inteligentes e ataques letais tornavam o Barcelona belo e completamente imparável. Na Copa do Rei, o Barcelona garantiu sua vaga na final e depois massacrou o Athletic Bilbao por 4-1, conquistando assim 2 títulos na temporada. Mas ainda havia um prêmio maior em jogo: a Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona liderou seu grupo com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas oitavas de final, enfrentou o Lyon e venceu com tranquilidade por 6-3 no agregado. Nas quartas, o adversário foi o Bayern de Munique, e o time catalão novamente fez parecer fácil, vencendo por 5-1 no agregado. Na semifinal, veio um dos confrontos mais polêmicos da história da Champions League contra o Chelsea. O primeiro jogo no Camp Nou terminou 0-0. Na segunda partida, na Inglaterra, decisões extremamente controversas da arbitragem geraram revolta. Mesmo assim, aos 93 minutos, Andrés Iniesta acertou um chute histórico no ângulo, colocando a bola no fundo da rede e levando o Barcelona à final da Champions League. O time de Pep agora estava à beira da glória, prestes a se tornar a primeira equipe espanhola da história a conquistar a tríplice coroa. O único obstáculo no caminho era o Manchester United, atual campeão europeu, liderado por Cristiano Ronaldo, então vencedor da Bola de Ouro. Guardiola escalou sua equipe com Valdés no gol, Puyol, Piqué, Silvinho e Dani Alves na defesa, Busquets protegendo o meio, Xavi e Iniesta como articuladores, Thierry Henry aberto pela esquerda, Samuel Eto'o no comando de ataque e Lionel Messi com total liberdade ofensiva. E o Barcelona simplesmente fez o jogo parecer fácil. Eto'o abriu o placar e Messi marcou o segundo, garantindo a vitória por 2-0. O Barcelona era, oficialmente, campeão da Europa. Mesmo com um elenco brilhante, um jogador se destacou acima de todos: Lionel Messi. Ele terminou aquela temporada com 38 gols, 19 assistências em 51 partidas, números que garantiram ao pequeno argentino sua primeira Bola de Ouro. Mas se tudo ia perfeitamente bem para Pep Guardiola e seus comandados, a temporada seguinte seria ainda mais dramática. O Barcelona continuaria dominante, mas a Europa traria um obstáculo gigantesco: José Mourinho,
que montava silenciosamente um super time na Inter de Milão, com o objetivo claro de tirar a Champions das mãos de Guardiola. Antes da nova temporada, Pep sentiu novamente a necessidade de mudar. O Barcelona realizou uma troca bombástica. Samuel Eto'o foi para a Inter de Milão, enquanto Zlatan Ibrahimovic chegava ao Barça, além de 48 milhões de euros na negociação. Uma troca que, muito em breve, se mostraria altamente significativa. Além de Ibrahimovic, o clube contratou Maxwell e promoveu mais jovens de La Masia. O time base passou a ser Valdés no gol, Maxwell, Piqué, Puyol e Dani Alves na defesa, Busquets como volante, Xavi e Iniesta no meio, e no ataque, o trio Ibrahimovic, Messi e Pedro. A temporada começou com a Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao. Fora de casa, Xavi e Pedro garantiram a vitória por 2-1. No Camp Nou, uma vitória dominante por 3-0, com 2 gols de Messi e 1 de Bojan, garantiu o primeiro troféu de 2009. Dias depois, em Mônaco, o Barcelona enfrentou o Shakhtar Donetsk na Supercopa da UEFA. Foi um jogo tenso, decidido apenas na prorrogação, quando Pedro marcou o gol da vitória, garantindo mais um troféu. Na La Liga, o time começou com tudo novamente, vencendo o Sporting Gijón por 3-0 e seguiu em ritmo avassalador. 21 jogos seguidos sem perder. Nesse período, o Barcelona também conquistou o Mundial de Clubes, vencendo o Atlante na semifinal e na final, derrotando o Estudiantes da Argentina por 2-1, com gol decisivo de Messi na prorrogação. Com isso, o Barcelona completava algo nunca antes visto. 6 títulos conquistados em um único ano civil. Guardiola se tornava o primeiro técnico da história a alcançar esse feito. A primeira derrota da temporada só veio no dia 14 de fevereiro, quando o Atlético de Madrid venceu por 2-1. E essa seria, incrivelmente, a única derrota do Barcelona em toda a campanha da La Liga. O time terminou campeão com 99 pontos, 3 a mais que o Real Madrid. Porém, nem tudo foi perfeito. Na Copa do Rei, o Barcelona acabou eliminado pelo Sevilla nas oitavas de final. E na Liga dos Campeões, o sonho do bicampeonato europeu caiu nas semifinais, justamente contra a Inter de Milão de José Mourinho. Apesar de atuarem em ligas diferentes, a rivalidade entre Pep Guardiola e José Mourinho já estava mais viva do que nunca. Isso porque Pep havia assumido justamente a vaga que antes pertencia a Mourinho no Barcelona apenas um ano antes. E José nunca aceitou bem aquilo. Aquilo era literalmente fogo contra gelo. O futebol ofensivo e envolvente do Barcelona contra o sistema defensivo, calculista e mortal da Inter de Milão. Era o confronto dos 2 melhores treinadores do mundo naquele momento. E no fim foi o Barcelona de Pep que acabou derrotado. No primeiro jogo no San Siro, a Inter venceu por 3-1, com uma atuação histórica de Diego Milito, que marcou um gol e deu 2 assistências. Mas foi no jogo de volta, no Camp Nou, que todo o drama aconteceu. Com apenas 28 minutos, Thiago Motta foi expulso, deixando a Inter com 10 jogadores jogando fora de casa contra o Barcelona. Parecia o cenário perfeito para uma virada histórica. Mas José Mourinho reuniu seus jogadores e deixou claro: aquilo estava longe de acabar. A partir daquele momento, virou um verdadeiro jogo de xadrez mental. A Inter fechou completamente a defesa, sufocou Messi, resistiu a uma pressão absurda durante quase todo o jogo. Apesar de um gol tardio de pênalti, o Barcelona não conseguiu o segundo. A Inter segurou o placar e, no apito final, José Mourinho saiu correndo pela lateral do campo, apontando para o céu, comemorando como se fosse um título ali mesmo. A Inter avançava para a final da Liga dos Campeões, e depois viria a conquistá-la. Um detalhe simbólico: Samuel Eto'o, que havia sido trocado por Ibrahimovic, foi peça fundamental naquela campanha histórica. Enquanto Eto'o brilhava na Inter, o mesmo não podia ser dito de Zlatan no Barcelona. Sua relação com Guardiola se deteriorou completamente ao longo da temporada, resultando em uma ruptura definitiva entre os dois. Mesmo com essas decepções europeias, a temporada ainda foi extremamente vitoriosa para o Barcelona. O time encerrou o ano com 4 troféus, além de uma chuva de prêmios individuais. Xavi foi eleito o melhor armador do mundo em 2009, com Messi em segundo e Iniesta em quarto. O próprio Guardiola também foi premiado como o melhor treinador do ano, renovando seu contrato por mais uma temporada, até o fim de 2010-11. E Pep não estava satisfeito. Guardiola iniciou sua 3ª temporada, no comando do Barcelona com ainda mais sede de vitória. Logo no começo fez uma movimentação bombástica. Contratou David Villa,
estrela da Espanha, vindo do Valência por 40 milhões de euros, além de Javier Mascherano, por 24 milhões vindo do Liverpool. Ao mesmo tempo, Pep promoveu uma grande reformulação no elenco. Dmytro Chigrinsky foi dispensado. Yaya Touré foi vendido ao Manchester City, apesar do desejo do treinador de mantê-lo. E até agosto, mais 2 saídas pesadas aconteceram. Thierry Henry rescindiu seu contrato e foi para a MLS. Zlatan Ibrahimovic voltou para a Inter após o grave desentendimento com Guardiola. O Barcelona começou bem a La Liga, mas em setembro veio um grande susto. Lionel Messi sofreu uma lesão no tornozelo. Após uma entrada brutal no jogo contra o Atlético de Madrid, mesmo na vitória por 2-1. Felizmente, Messi ficou fora apenas 2 semanas e retornou rapidamente, decidido a provar seu valor mais uma vez. E ele escolheu o melhor palco possível. Em novembro, aconteceu mais um clássico histórico contra o Real Madrid. O Barcelona simplesmente aplicou um 5-0 no Camp Nou, com uma exibição absurda de tic-tac, mostrando ao mundo por que Messi, Xavi e Iniesta eram considerados os melhores jogadores do planeta. E o detalhe que tornava aquela noite ainda mais especial: José Mourinho era o técnico do Real Madrid. Ele havia acabado de chegar à La Liga com a missão clara de reanender a rivalidade e destronar Guardiola. Mas Pep não apenas venceu, ele humilhou. O Real Madrid tinha nomes como Cristiano Ronaldo, Di Maria e Kaká, mas foi completamente dominado. O próprio Mourinho mais tarde declarou que aquela havia sido a pior derrota da história de sua carreira. A vitória garantiu o Barcelona na liderança da La Liga, 2 pontos à frente do Real Madrid, preparando o cenário para uma disputa feroz pelo título. No fim do ano, mais uma vez, os prêmios individuais voltaram para a Catalunha. Messi, Xavi e Iniesta foram anunciados como os 3 finalistas da Bola de Ouro, e Lionel Messi venceu o prêmio pelo 2º ano consecutivo. Entrando no novo ano, o Barcelona acabou vendo sua invencibilidade cair diante do Real Betis pela Copa do Rei. Mas, na La Liga, o time seguiu em ritmo absurdo, igualando o recorde do Real Madrid de 15 vitórias consecutivas, quebrando essa marca em fevereiro com uma vitória por 3-0 sobre o Atlético de Madrid, com um hat-trick de ninguém menos que Lionel Messi. O Barcelona também avançou até a final da Copa do Rei, mantendo viva a chance de mais títulos naquela temporada histórica. Após derrotar o Almeria, ficou decidido que o Barcelona enfrentaria o Real Madrid em mais um aguardado duelo entre Pep Guardiola e José Mourinho. Dessa vez, porém, quem levou a melhor foi o time de Mourinho. Cristiano Ronaldo marcou o único gol da partida na prorrogação, com um cabeceio potente após cruzamento preciso, garantindo a vitória para o Real Madrid. José Mourinho comemorou com muita intensidade, mas Pep não deixaria aquilo passar em branco tão facilmente. Apenas alguns dias depois da final da Copa do Rei, Real Madrid e Barcelona voltaram a se enfrentar, agora pelas semifinais da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, no Santiago Bernabéu, Lionel Messi marcou 2 gols nos últimos 15 minutos, dando ao Barcelona uma vantagem fortíssima de 2-0. No jogo da volta, no Camp Nou, o empate em 1-1 foi suficiente para colocar o Barça na final da Champions League, eliminando José Mourinho e garantindo a Guardiola a última risada da temporada. Ainda naquela terceira temporada, sob o comando de Pep, o Barcelona confirmou o 3º título consecutivo da La Liga, após um empate em 1-1 contra o Levante, garantindo a liderança com 4 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Para fechar a campanha nacional com chave de ouro, o Barcelona ainda encerrou a temporada com um recorde histórico de 14 vitórias fora de casa, após vencer o Málaga por 3-1. Mas ainda havia mais. O Barcelona conquistou também o seu 4º título da Liga dos Campeões, ao vencer o Manchester United por 3-1 na final, marcando mais uma vez a superioridade do time de Guardiola sobre os ingleses. Era a 2ª vitória sobre o United em finais de Champions em 3 anos. Lionel Messi foi eleito o melhor jogador da final, encerrando a campanha da Champions com 12 gols, recorde absoluto em uma única edição do torneio. A temporada 2010 a 2011 terminou com dobras e títulos sucessivos, ficando a apenas um passo de mais uma tríplice coroa. No entanto, aquele seria o pico desse Barcelona histórico.
A partir da temporada 2011-2012, o Real Madrid de José Mourinho retornaria ainda mais forte, e as coisas começariam pela primeira vez a sair do controle de Guardiola. A temporada 2011-2012 foi marcada por jogos eletrizantes, grandes recordes e também por momentos difíceis, que acabariam definindo o último ano de Pep Guardiola como treinador do Barcelona. A janela de transferências foi relativamente tranquila, mas ainda assim contou com reforços importantes. O clube contratou o ponta chileno Alexis Sánchez, vindo da Udinese por cerca de 37 milhões de euros, e trouxe também Cesc Fábregas do Arsenal por aproximadamente 40 milhões de euros. Com isso, o Barcelona passou oficialmente a contar com um dos meios-campos mais insanos da história do futebol: Busquets, Xavi, Iniesta e Fábregas juntos no elenco. A temporada começou já com um clima de decisão. O Barcelona enfrentou o Real Madrid na Supercopa da Espanha, empatando por 2-2 no Santiago Bernabéu. 3 dias depois, no dia 17 de agosto, o Barça venceu o Real Madrid por 3-2 no Camp Nou, conquistando a Supercopa pelo placar agregado de 5-4, com Messi brilhando ao marcar 2 gols, incluindo o da vitória. A partida foi extremamente intensa, principalmente após uma falta dura de Marcelo em Fábregas, que gerou confusão generalizada e diversos cartões vermelhos. Ainda assim, essa vitória foi mais um golpe no domínio psicológico de Pep sobre Mourinho. Logo depois, o Barcelona conquistou também a Supercopa da UEFA, com uma vitória por 2-0 sobre o Porto, garantindo o 4º título europeu da competição e entregando a Cesc Fábregas seu primeiro troféu com a camisa blaugrana. O início da campanha na La Liga, porém, foi complicado por causa das lesões. Alexis Sánchez rompeu o músculo posterior da coxa, ficando fora por semanas. Iniesta também se lesionou, sofrendo um rompimento no bíceps femoral e ficando afastado por cerca de um mês. Mesmo assim, Messi seguiu imparável. Após 2 empates consecutivos, o Barcelona respondeu com uma vitória absurda por 8-0 sobre o Osasuna, com direito a hat-trick de Messi. No dia 28 de setembro, pela Liga dos Campeões, o Barça venceu o Bate Borisov por 5-0 e Messi marcou novamente, igualando Laszlo Kubala como o 2º maior artilheiro da história do Barcelona, com 194 gols. Em dezembro, aconteceu mais um clássico histórico, com vitória do Barcelona por 3-1 sobre o Real Madrid no Bernabéu. Logo depois, veio mais uma conquista: o Mundial de Clubes no Japão. O Barcelona venceu o Santos por 4-0, com 2 gols de Messi, além de gols de Xavi e Fábregas, conquistando o 5º título de 2011. O ano novo começou com mais reconhecimento. Pep Guardiola foi eleito o treinador da FIFA, enquanto Messi conquistou sua 3ª bola de ouro consecutiva, no dia 9 de janeiro. Pouco depois, o Barcelona eliminou novamente o Real Madrid na Copa do Rei, após empatar em 2-2 no Camp Nou, avançando no agregado e deixando Mourinho mais uma vez pelo caminho. Messi seguia quebrando recordes de forma inacreditável. Na Liga dos Campeões, ele marcou 5 gols em uma única partida contra o Bayer Leverkusen, tornando-se o primeiro jogador da história a alcançar esse feito na competição. Mas na La Liga, as coisas começaram a desandar. Um empate em 2-2 com o Villarreal deixou o Barcelona 7 pontos atrás do Real Madrid, que vivia um momento espetacular sob o comando de Mourinho. O mês de abril foi especialmente amargo para os torcedores do Barça. Apesar de chegar à 5ª semifinal consecutiva da Champions League, o time acabou sendo eliminado pelo Chelsea, após um empate dramático em 2-2 no Camp Nou. E então, no dia 27 de abril, Pep Guardiola anunciou oficialmente que deixaria o comando do Barcelona ao fim da temporada. Algumas semanas depois, o Real Madrid confirmou o título da La Liga, encerrando a era de domínio doméstico do Barcelona. Ainda assim, o Barça teria uma última chance de levantar um troféu naquela temporada, e conseguiu. O time venceu o Athletic Bilbao por 3-0 na final da Copa do Rei, garantindo o último título da era Guardiola. Pouco depois, foi confirmado que Tito Vilanova seria o sucessor de Pep no comando da equipe. Guardiola deixou o Barcelona com o coração pesado, mas com um legado absolutamente colossal: 14 troféus em apenas 4 anos como treinador. Mesmo dizendo adeus ao clube, Pep não desacelerou. Ele ainda conquistaria inúmeros títulos com o Bayern de Munique e o Manchester City,
provando repetidas vezes que é, sem dúvida, um dos maiores treinadores da história do futebol. Mas essas são histórias para outro dia. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias épicas do futebol. O próximo vídeo que está na tela também é imperdível. É só clicar.